A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica e eu quero aproveitar nesse momento e mandar um forte abraço para os coordenadores da Escola Bíblica, bem como também para os nossos apóstolos, apóstolo Hélio e Graça Moraes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Na aula da Escola Bíblica de hoje, eu quero abordar um assunto que é muito importante e é um assunto que traz uma reflexão para a vida de muitas pessoas. Quero ler aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, onde está escrito, Evangelho de João, capítulo 9, verso de número 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação que ainda hoje nós podemos ver se repetir na nossa sociedade, principalmente no meio cristão. Jesus se depara com um homem que é cego de nascença, e os seus discípulos que estavam com ele imediatamente perguntaram a Jesus, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, olha, mestre, esse homem é cego e ele é cego desde nascença, quem foi que pecou? Foi ele que pecou ou foi os pais deles que pecaram para que ele tivesse nascido cego? Uma das primeiras observações que eu quero fazer é que os discípulos, eles já perguntaram a Jesus quem foi que pecou para que aquele homem tivesse cego, nascido cego. Se foram os pais deles ou se foi aquele homem que pecou para que ele adquirisse aquela cegueira. Naquela época, assim como também hoje, havia uma falsa ideia, uma falsa crença de que o sofrimento e as doenças estavam associados ao pecado das pessoas. Então eles acreditavam que se a pessoa estava sofrendo ou tivesse uma doença, uma enfermidade, era em consequência dos pecados da pessoa ou dos pais das pessoas que haviam pecado, um pecado grave, e que os filhos haviam sido alcançados com aquela maldição. A resposta de Jesus Cristo nos mostra que essa ideia não é correta, não é certo pensar dessa forma. Ora, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a resposta de Jesus Cristo já nos dá uma visão de que a ideia que os discípulos, a ideia que as pessoas tinham de que o sofrimento e que a doença era consequência do pecado, essa ideia era errada, era completamente errada. A resposta de Jesus Cristo aqui nos faz entender que era errado esse pensamento. Pois Jesus, ele disse, olha, ele não pecou e os seus pais também não pecaram para que sobreviesse este mal. E ele complementa dizendo, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus amados irmãos, nessa escola bíblica, eu quero refletir com você sobre este assunto. E o tema é: por que sofremos? Por que pessoas boas, elas sofrem? Por que pessoas justificadas, pessoas que têm uma vida de consagração, uma vida
de entrega ao Senhor Jesus, uma vida de renúncia, sofrem. Certamente você já deve ter se perguntado, certamente você já deve ter se questionado por que é que pessoas boas sofrem. Ou você deve ter perguntado a si mesmo, ou até mesmo a Deus, por que é que alguém tão bom sofre com certo tipo de mal, enquanto pessoas que não são tão boas, ou pessoas que não são santas, não sofrem esse tipo de mal? Você já deve ter se perguntado isso. Então, por isso, nessa escola bíblica de hoje, eu quero refletir com você sobre esse assunto. Por que nós sofremos? Eu quero citar nesta aula da escola bíblica algumas verdades para nos trazer um esclarecimento de por que é que nós sofremos. A primeira verdade que eu quero citar é essa. Eu citarei 4 verdades para tentar explicar a você o porquê do sofrimento. A primeira verdade é: nós sofremos em consequência de nossos próprios pecados. Em contrário daquilo que nós acabamos de ler no Evangelho de João, nós sofremos em consequência dos nossos próprios pecados. Sim, o pecado traz consequências. E uma das consequências é o sofrimento. Uma das consequências é que a pessoa irá sofrer como punição, como consequência dos seus pecados e dos seus erros. Nós encontramos na Bíblia o exemplo de 2 homens, quando Jesus estava lá no Gólgota, crucificado. Então, a gente consegue ver ali 2 ladrões, um ao lado direito de Jesus, outro à sua esquerda. E ali há aquele questionamento do bom ladrão, entre aspas, questionando com o outro ladrão, dizendo assim: nós estamos aqui como consequência dos nossos erros. Este homem que está aí do nosso lado, ele é um homem santo, é um homem justo, é um homem puro, é um homem que não cometeu erros, que não cometeu pecado. Mas nós, aquele ladrão, disse, nós estamos aqui em consequência dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas e faltas. Então, um dos motivos pelo qual nós sofremos é em consequência dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Pecar traz consequências, errar traz consequências. E uma das consequências do erro humano, dos pecados humanos, é o sofrimento. A segunda verdade que eu quero trazer na aula dessa escola bíblica para tentar explicar por que sofremos é essa: sofremos por causa do pecado de outras pessoas. Sim, eu vou repetir, nós sofremos em consequência dos erros de outras pessoas. Vamos tomar como exemplo a vida de uma irmã dedicada à oração, de uma irmã justificada, santa, pura, consagrada, que busque a Deus, que obedeça ao Senhor. E vamos supor que essa determinada irmã, ela tenha um filho que não é cristão, um filho que não obedece, um filho desobediente, e que este filho é viciado em drogas ou viciado em álcool. Vamos, apenas um exemplo para podermos entender essa explicação minha. Então essa irmã, ela vai dormir preocupada com o filho que não está em casa, que já é altas horas da madrugada, e esse filho está, sabe-se lá onde. E essa irmã que é santa, que é justa, que é temente a Deus, que é obediente, que se consagra, ela não consegue dormir direito. Ela está em oração ali, chorando, sofrendo, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia do seu filho, que não está na presença de Deus e que está nos vícios e que está aprisionado por drogas e ou prostituições e coisas impuras do mundo. Então,
essa irmã desse exemplo, ela está sofrendo em consequência dos erros que ela não cometeu, que não é dela. Ela está em sofrimento por conta de alguém que ela ama, que no nosso exemplo é o filho. Ela está sofrendo por conta do erro de outra pessoa. Então, nós sofremos em alguns momentos em consequência do erro de outras pessoas. Uma terceira verdade que eu cito aqui nesse estudo para podermos entender o porquê sofremos é: nós sofremos porque nós vivemos em um mundo dominado pelo maligno. Sim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Um exemplo bem claro dessa minha afirmação é se nós olharmos para o atual cenário mundial. Nós estamos vivendo uma situação em que nós jamais alcançamos, na nossa vida nós jamais alcançamos. Nós estamos vivendo uma pandemia que alcançou os 4 cantos do mundo. Estamos sendo bombardeados, quando eu digo estamos, é a sociedade. A sociedade está sendo bombardeada por um vírus que nós não conseguimos ver, mas que esse vírus tem causado consequências trágicas. Milhares de pessoas já morreram. Nós sofremos porque nós vivemos em um mundo dominado pelo maligno. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que são tementes a Deus, que obedeciam a Deus, que eram justificadas, consagradas, santas e puras, e que infelizmente partiram para a eternidade por conta dessa pandemia, por conta do coronavírus, do Covid-19. Eram pessoas boas, eram pessoas santas, obedientes, consagradas, mas partiram para a glória, partiram para o Pai, partiram para a eternidade. E como podemos explicar isso? Como podemos justificar uma situação como essa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e uma coisa é certa: nós confiamos em Deus. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e nós não podemos